Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20 € de desconto. Assine hoje em observador.pt. Todas as semanas, às quintas-feiras, no Onde Para o Caso, recordamos as histórias que há um ano fizeram manchetes de jornais, mas que entretanto acabaram por cair no esquecimento. Primeiro recordamos a história, depois desvendamos os desenvolvimentos e no final contamos com a ajuda de um convidado para nos ajudar a compreender, afinal, o que é que está aqui em causa. Hoje junta-se a nós o João Gama. João, janeiro de 2024 foi o mês de protesto dos polícias. Há praticamente um ano, um agente da PSP chegou à escadaria da Assembleia da República para começar uma vigília em protesto contra a falta de condições da profissão. E acabou por ser uma bola de neve a 7 de janeiro de 2024. Pedro Costa começou a luta de um homem só, que numa questão de poucos dias passou a representar a luta de toda uma classe profissional. O agente, na altura, com 32 anos, apenas 5 ao serviço da PSP, chegou, como dizias, Miguel, à escadaria da Assembleia da República, levou um saco do lixo para começar uma vigília. Centenas de agentes juntaram-se numa questão de dias e o protesto espalhou-se a vários pontos do país. Também na altura, Pedro Costa gravou um vídeo que circulou em vários grupos de polícias do WhatsApp para levantar o problema. E pegando na frase clichê, ano novo, vida nova, se não fizermos nada em relação aos nossos vencimentos, irá continuar tudo na mesma. Ou pior, ano novo, os mesmos vencimentos low cost. E nesse mesmo vídeo oferecia uma solução. Tem duas formas. A primeira, fazer de uma forma abrutalhada, é faltar mesmo ao serviço e paralisar, com todas as consequências que possa ter. Faço-vos uma pergunta. Não será esta a única solução para que finalmente nos ouçam? Escreveu uma carta aberta dirigida a todos os profissionais da PSP, da GNR e guardas profissionais a confessar estar cansado de ver uma profissão humilhada. Exigia mais. E na origem deste protesto esteve o subsídio de risco da PSP e da GNR, ou até mais precisamente a falta dele. Em novembro de 2023, Vanessa, o governo de António Costa aprovava um suplemento de missão para a Polícia Judiciária. Em alguns casos, o suplemento podia representar um aumento de quase 700 € por mês, mas lá está, apenas para os inspectores da PJ. Os sindicatos da PSP e da GNR recusaram ser uma polícia low cost, exigiam receber o mesmo valor como suplemento de missão. As manifestações foram marcando a agenda. Lembro-me, por exemplo, do protesto dos polícias à porta do Capitólio em Lisboa, em dia de debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Uma manifestação não autorizada. Os polícias dirigiram-se para o Capitólio depois da concentração que juntou perto de 3.000 elementos na Praça do Comércio. O tema marcou mesmo o arranque deste debate. Luís Montenegro prometeu reparar uma injustiça. E entendemos que é prioritário, ato imediato à tomada de posse do novo governo, encetar um processo negocial com eles, com vista a poder reparar essa injustiça, e esse é o meu compromisso. E Pedro Nuno Santos avisou que assim não negocia. A garantia da ordem é fundamental garantir-se, e eu queria dar esta palavra, não se negocia sob coação, disponibilidade total para chegarmos a acordo, mas sempre pelo respeito pela ordem e pela segurança do povo português. Foi a pergunta que marcou o arranque deste único frente a frente entre Luís Montenegro, candidato a primeiro-ministro, e Pedro Nuno Santos, já líder do Partido Socialista. Chegou depois a ser aberto um inquérito para apurar responsabilidades pelo famoso cerco ao Capitólio, mas foi arquivado em maio do ano passado. Entretanto, João, novas eleições, novo governo e uma nova ministra da Administração Interna. O problema acabou por ficar resolvido? Eleições em março e em julho, fumo branco. Ao todo, 13 sindicatos estiveram sentados à mesa com Margarida Blasco, mas o governo apenas chegou a acordo com 5. A ministra celebrou um acordo histórico. Os sindicatos que chegaram a este mesmo acordo concordaram com um valor que ficava a meio caminho. Como resultado, o subsídio de risco dos agentes da polícia, GNR e guardas prisionais aumentou em 300 € e os protestos, meses depois, pararam.
Um ano depois, Pedro Costa, João, está, nesta altura, a lutar contra 2 processos disciplinares da PSP. É o que confirma o próprio e também fonte de direção da Direção Nacional da PSP. O agente Pedro Costa é arguido em 2 processos disciplinares, um que prevê uma pena suspensa de 30 dias durante o período de 1 ano. Essa pena suspensa foi aplicada por despacho no dia 2 de outubro de 2024 e outro sobre o qual a Direção Nacional da PSP diz que se encontra a decorrer nos seus trâmites e tem como objeto a manifestação junto ao Capitólio. Mas, João, Pedro Costa deve ter um entendimento diferente sobre esses 2 processos. Até porque apresentou, Vanessa, 2 recursos para contestar o primeiro processo, que terminou com a pena suspensa de 30 dias. Já quanto ao segundo, Pedro Costa questiona a razão de ter sido punido no meio de uma manifestação que reuniu perto de 1 milhar de agentes da PSP. Em relação ao outro processo, que é o do famoso cerco ao Capitólio, que incomodou muita gente a nível político, sou um dos 3, só deviam lá estar 3 polícias, estavam lá milhares, mas só 3 é que têm processo disciplinar. Um processo contestado sobre o qual a PSP diz apenas que ainda está a decorrer. Já que ouvimos Pedro Costa dizer que avançou com o protesto em janeiro de 2024 por ser um ano novo e precisar de uma vida nova. Ora, estamos precisamente nos primeiros dias do novo ano. O que espera Pedro Costa para 2025? Eu sei-te dizer, Miguel, o que não espera. Não lhe espera uma nova vigília à frente da Assembleia da República, até porque Pedro Costa lembra as noites mal passadas e o peso que perdeu para conseguir manter esse protesto. Eu emagreci 15 quilos, muita chuva, muito frio, dormir naquelas condições, não é o mesmo dormir em casa na cama. Pedro Costa a recordar ao Observador o protesto. Agora acredita que uma nova manifestação, uma nova vigília não seria a solução. Aponta o dedo ao acordo alcançado com o Governo, que mantém, nas suas palavras, a injustiça e a desigualdade entre várias forças de segurança. Admite que sofreu repercussões às mãos da PSP. E é por isso que eu não sou assim uma pessoa muito bem vista, tirando um punhado de pessoas, e eu se calhar desse punhado sou a única que mete o dedo na ferida. Qualquer polícia que tente falar sobre o que é que se passa cá dentro tem que ser de cara tapada. As declarações de Pedro Costa nesta entrevista que deu ao Observador. Hoje, com 6 anos de carreira na PSP, continua a trabalhar no aeroporto de Lisboa, mas insiste que as dificuldades dentro das forças de segurança continuam e que, na prática, pouco ou nada mudou. E já nestes primeiros dias de 2025, neste mês de janeiro, João, o Governo acabou por começar uma série de reuniões com os sindicatos, precisamente da PSP e da GNR. É uma ronda negocial, Vanessa, que tinha ficado prevista com um acordo assinado no ano passado, agora para discutir tabelas remuneratórias, carreiras, suplementos, mas a reunião acabou por ficar marcada por um outro tema, a alteração de normas de admissão da polícia, que afinal não vão em frente. A ministra acabou por dar um passo atrás, apenas 2 semanas depois da contestação dos sindicatos, revogou esta portaria. E é neste clima de negociações que alguns sindicatos ameaçam o Governo com protestos semelhantes aos de janeiro do ano passado. Sindicatos que, no entanto, contam versões diferentes da história destas negociações para o suplemento de risco. Bruno Pereira, do Sindicato dos Oficiais da Polícia, que liderou a plataforma de sindicatos da PSP e GNR, que negociou precisamente com o Governo no ano passado, deixa um aviso ao Governo numa altura em que outros setores da função pública veem os salários a aumentar. Os polícias pedem soluções para o futuro. Esperemos que este Governo tenha o bom senso de não gerar esse clima de injustiça, para que não tenhamos que ter mais Pedros Costas, mais Brunos Pereiras e outros que tais. Declarações de Bruno Pereira. Já Armando Ferreira, do Sinapol, diz que basta um empurrão e uma gota de água para fazer o balde transbordar. E que os polícias, de um momento para o outro, digam assim: aconteceu isto para mim é o suficiente para eu ativar a minha frustração. Acontece quando um polícia é morto em serviço. Situações do dia-a-dia, eu insisto, o Sinapol, más decisões do Governo em 2024. A luta foi pelo subsídio de risco em 2025. O sindicato admite lutar pelo futuro da PSP. E para nos ajudar a perceber tudo isto, temos aqui connosco Eduardo Cabrita, neste Onde para o Caso, antigo Ministro da Administração Interna de António Costa. Boa tarde, muito bem-vindo, Eduardo Cabrita.
Bom dia, boa tarde, como está? Recordámos na primeira parte do programa os protestos dos polícias em janeiro de 2024, há precisamente um ano. Enquanto ministro, Eduardo Cabrita também teve de enfrentar manifestações em novembro de 2019. Como é que um governante lida com este tipo de protestos? Bom, em primeiro lugar, queria dizer que é fundamental um ambiente de estabilidade nas forças de segurança. Isso é essencial, quer para a eficácia de uma polícia de segurança. Foi assim que se garantiu que durante os anos em que exerci funções, Portugal tivesse tido os melhores resultados de sempre nos indicadores globais de segurança. Essa era uma prioridade da ação governativa, tal faz com uma atuação eficaz, faz com medidas, não se faz com declarações que elas próprias são promotoras de sensações de insegurança. Essa não é função de governo. O que é que este movimento de início de 2024 e, sobretudo, o chamado momento Capitólio demonstra, e a forma como se distinguiu no momento Capitólio a frontalidade de Pedro Nuno Santos e a tibieza de Luís Montenegro, cavalgando por razões eleitorais ali um momento inaceitável de um debate entre dois candidatos a primeiro-ministro naquele quadro. É exatamente esse risco de reaparecimento de movimentos inorgânicos. Isto é, a negociação e o diálogo social são muito importantes nas forças de segurança. Isso deve ser feito com criação de mecanismos de confiança. Bom, não haverá acordo sempre, mas é preciso o estabelecimento desse empoderamento dos próprios sindicatos, que esse é um elemento importante também para a construção dessa relação de confiança, que é uma das componentes, não é a única, há muitas outras, mas para algo que nós tivemos, por exemplo, no período da pandemia, em que as forças de segurança tiveram os indicadores de credibilidade e de apoio por parte da população mais elevados de todas as instituições, quando estavam a aplicar medidas muito difíceis, até de restrição de direitos fundamentais. Aí, por causa de uma pandemia, foi necessário aplicar como nunca tinha acontecido no nosso quadro democrático. Percebemos que na base da contestação esteve esta reivindicação de um suplemento de risco de valor semelhante àquele que era atribuído aos inspectores da Polícia Judiciária. Fez bem o seu sucessor, José Luís Carneiro, ao não atribuir esse subsídio? Foi Margarida Blasco, a atual Ministra da Administração Interna, que acabou por resolver este problema. É uma vitória política para o PSD e derrota política para o PS, pela forma como geriram este dossiê? Primeiro, estas questões têm de ser vistas num quadro global. É isso que este Governo não tem feito. Este Governo tem gerido os descontentamentos e vai pontualmente adotando medidas relativamente a vários setores, já o fez com vários, que depois não resolvem. Vimos ontem que o antigo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho voltou a não ser ouvido numa diligência judicial, porque afinal o tal acordo sobre que teria pacificado a situação nos tribunais, afinal não era bem assim, e mantêm-se protestos e greves, nesse caso, de alguns ou de um dos sindicatos na área dos oficiais de justiça. Portanto, não há uma visão global. Em primeiro lugar, existia já subsídio de risco, isto é, antes o que existia era um subsídio de risco que tinha, aliás, uma componente fixa de 20% e que se mantém, não foi mudada, e tem uma componente variável de 20% do salário acima da tabela. Portanto, os elementos das forças de segurança não recebem só a sua tabela, o que está na tabela salarial, recebem um suplemento de 20%. Há subsídios que estava na agenda de diálogo que tínhamos, subsídios específicos para determinadas funções que têm de ser vistos globalmente. Alguns terão provavelmente que faz sentido de ser integrados no salário, outros são mesmo muito específicos, em matéria de explosivos, em matéria
em áreas como o Corpo de Segurança Pessoal ou a Unidade Especial de Polícia em geral, que terão de existir porque são funções muito, muito específicas. Agora, é preciso uma visão global. Repare, o chamado suplemento de missão, não é um subsídio de risco, o suplemento de missão da Polícia Judiciária estava previsto na Lei Orgânica da Polícia Judiciária desde 2019. Aquilo que sempre tinha eu acordado com a Ministra Francisca Van Dunen foi que essas questões tinham de ter uma visão global. Em 2021 tinha triplicado já a componente fixa do subsídio de risco da PSP e da GNR, passou para 100 euros, a tal variável era de 20%, o que significa que quem tinha 1.000 euros passou a ter 300 euros de subsídio de risco, em 1.000 euros de vencimento base. Quem tinha 2.000 euros passou a ter 500 euros de subsídio de risco. Depois é preciso ver do que é que estamos a falar. As condições de admissão nas Forças Armadas, na PSP e na GNR e na Polícia Judiciária são diferentes. O que é que significa? Portanto, em sua opinião, não faz sentido atribuir o mesmo suplemento de missão de valor semelhante, com condições semelhantes às diferentes forças de segurança? É preciso ter uma visão global destas questões, é preciso remunerar adequadamente, é preciso dar prioridade a uma questão que, sobretudo na PSP, é decisiva. No PRR foram criadas linhas pela primeira vez de financiamento da habitação transitória para polícias. Porquê? Porque a maioria dos polícias que são formados anualmente na Escola Prática de Polícia, em Torres Novas, são colocados, diria que 90% dos recém-formados são colocados no Comando Metropolitano de Lisboa, a início de carreira, que é um comando desafiante, mas na área da polícia acentuam-se aquilo que são dificuldades que se centram noutras áreas, nos médicos, nos professores, que são também falados pela comunicação social com frequência, que é as questões de habitação em Lisboa são hoje um drama e são mais para os jovens polícias. Portanto, é nesta visão global que tem de ser feita num princípio de confiança e com serenidade que esta matéria tem de ser desenvolvida, porque a segurança é uma prioridade e o que nós temos visto é declarações que ao acentuarem aquilo que é uma componente dramática, afetam esta própria percepção de segurança e criam aqui fatores de ruptura que não são de todos desejáveis. Isto é, eu acho que é fundamental que os portugueses estejam confiantes e convictos da capacidade operacional das suas forças de segurança. Dr. Eduardo Cabrita, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar neste episódio de Onde Para o Caso. A investigação ficou a cargo do jornalista João Gama. Daqui a 7 dias, novo tema, novo episódio. Até para a semana.